Meus amigos, vamos refletir, vamos pensar sobre o não perdoar. Há muito tempo eu venho ouvindo muitas pessoas falando, repetindo: ah, Medrado, eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo e não adianta. Já ouvi até quem dissesse: se não perdoar vai me levar para o inferno, então eu vou para o inferno. Eu disse: olha, fique tranquilo que o inferno não existe, então você não vai para o inferno. Ah, que bom saber, mas pode ir para um umbral. É o equivalente. Gandhi já dizia que o fraco jamais perdoa. O perdão é uma característica de quem é forte. Mas talvez você diga que não consegue perdoar porque você tenha uma ideia equivocada do perdão. Há pessoas que acham que perdoar é esquecer, que se não esqueceu, não perdoou. Que nada. Você pode perdoar e não esquecer. A dor você sentiu, a marca ficou, e você não tem amnésia nem Alzheimer para sair esquecendo. Então, perdoar não significa isto. Perdoar é você se libertar. É você se libertar. Perdão não tem nada a ver com o outro. O outro é apenas o alvo. Perdoar tem a ver com você. Com você. Com as suas questões. Com os seus processos. Há pessoas que dizem, inclusive, que está por um fio para estourar de raiva, de ódio, porque não consegue relevar, perdoar. Pessoas que vêm ao longo do tempo fazendo mal, se amargurando. Chico Buarque tem uma música que traduz bastante isso, né? Gota d'água, né? Que diz assim: deixe em paz meu coração. Ele é um pote até aqui de mágoa. E qualquer desatenção, faça não, porque pode ser a gota d'água. Pode ser a gota d'água. Por que me deixaram no escuro? Ah, obrigado. Então, há pessoas que vivem assim, por uma gota d'água. Por uma gota d'água. Aí eu fico imaginando ela se consumindo, se auto-vampirizando o tempo todo. Meus amigos, perdoar é soltar a mágoa, sabe? É soltar a mágoa. Perdoar é se permitir não se aprisionar ao que você não tem culpa, porque foi o outro, foi a outra pessoa que fez o que você não merece. Ah, Medrado, mas eu merecia. Pode até ser que você tivesse um compromisso moral, mas não cabe a ninguém ser carrasco do que julga a justiça. Então, em verdade, o processo do perdão é exatamente você largar o filho que não é seu.
E que Mateus, que embale, que sofra a consequência. Porque, meus amigos, o perdão não implica apenas em você justificar. Não, nada disto. Porque perdoar também não significa que você concorda com o que foi feito. Não. Você vai continuar não concordando, achando um absurdo. Mas você não pode continuar carregando um peso que não é seu. Você não pode carregar mais aquilo que jogaram sobre seus peitos em dor, em traição, em problemas, que isto lhe deixou com um pote cheio de mágoa até aí. Você que sabe onde. E muitas vezes a pessoa fica lá, lépida e fagueira, na vida dela. Então reflita se é algo inteligente não perdoar. Porque o não perdoar, pense nisto, gera uma outra consequência ainda: a vontade da vingança. Porque você não apenas não perdoa, você quer se vingar. O que não quer dizer com as próprias mãos, algumas vezes até sim, mas, e talvez principalmente, querendo que a vida se vingue. Ah, se Deus existe, Ele haverá de pagar. Deixa lá, que a vida cobra. Deixa. Não fique inquietando, perturbando o seu coração por uma torcida. E interessante que esta torcida se estabelece dia após dia. Porque você fica na expectativa de que a desgraça aconteça para o outro. Então você fica cultivando a informação, a possibilidade da informação lhe chegar, que o outro ou a outra se estrepou. Então você imagine, gera em você uma ansiedade, uma perturbação. Você fica naquilo, esperando. Qualquer pessoa que chegue perto, você quer notícias. Vem cá, você está sabendo de fulana? Ah, tá ótimo. Ah, é. Aí você se consome mais raiva. Aí se a pessoa disser, não, você não soube não está nada bem. Ah, é? O que é que tem? Você não soube não, minha? Olha, está desempregado. Caiu, quebrou uma perna. A mãe morreu. E o pior, você não fica satisfeito. Porque você quer que sofra a dor que você sofreu. E você vai ressentir tudo de novo. Você vai ressentir tudo de novo. Você vai vivenciar tudo de novo. Vale a pena? É inteligente isto? Claro que não. Claro que não. E nós vivemos exatamente não querendo esquecer. Porque estamos sempre evitando o exercício da realização do perdão. Daqui a pouco eu vou passar para você um exercício que você poderá fazer para desaguar esta mágoa, esses ressentimentos todos. Mas você vai cultivando, além de tudo isto, uma energia densa, uma energia pesada.
Pedro perguntou a Jesus, está em Mateus 18, 21, se aproximando dele, disse: Senhor, até quantas vezes devemos perdoar? Devemos perdoar até 7 vezes? E Jesus respondeu: não, deve perdoar 70 vezes 7. Uma mulher foi falar com Chico Xavier. Chico atendia todo mundo, era assim uma fila imensa, ele lá sentado na maior boa vontade do mundo. Aí uma mulher chegou e disse: ó Chico, lá em Mateus diz que tem que perdoar 70 vezes 7. Ele: pois é, olha, eu sou casada com um sujeito há 20 anos. Então eu fiz aqui as minhas contas, são 7.300 dias. Isso significa 1.825 semanas. Então vamos lá. Digamos que nessas 1.825 semanas, ele me fez uma desfeita uma vez por semana. Então são 1.825 vezes que ele me causou algum mal, alguma tristeza. E aí? 70 vezes 7, 490. Aí Chico parou, ninguém nunca tinha perguntado isso. Aí disse: Emmanuel, pensou, ela tem razão. Ela já está aí com crédito. E aí, Emmanuel? Diz que Emmanuel refletiu um pouco e falou: diga a ela que 490 vezes ela tem que perdoar o mesmo mal feito. Aí Chico virou e disse assim: você tem certeza que quer que eu diga isso? Sim. Aí disse: olha, o benfeitor Emmanuel está dizendo que é a mesma coisa que você tem que perdoar 490 vezes. Ela olhou para Chico: Deus abençoe você e ele. E saiu. Tem determinadas bênçãos, não é? Que a gente já imagina. Tinha uma senhora, não sei se vocês lembram, não sei nem se ela ainda está. Ela ficava ali no Rio Vermelho, naquele Largo da Mariquita. Então, quando parava o carro no semáforo, aí ela sempre vinha, batia na porta. E geralmente, quando você não dizia, ela olhava: vá com Deus, mas cuidado. Só do que a mulher olhava, você já tremia, tinha vontade de voltar para dar o dinheiro à criatura, para ela não lhe desejar nenhum mal. Agora vocês imaginem, vocês mulheres, perdoar 490 vezes o mesmo mal feito. Uma traição, por exemplo. Antes mesmo de eu terminar, já vi gente aqui do lado de carro assim, ó. Então a questão, eu volto, não é o outro, é você. A questão do perdão não é você estar dizendo: tudo bem, eu entendi. Não é nem isto. É: tudo bem, não quero mais isto. Agora é difícil, porque quem passou pelo processo, pela dor, pela angústia, sofreu, chorou. Mas vamos lá, continuar sofrendo, chorando, revivendo, lembrando, vai ajudar em quê? Você sabe o que acontece? Se você sabe por que você deve perdoar, primeiro, para não ser uma pessoa amarga. As pessoas ressentidas, rancorosas, são amargas, são mal-humoradas, são enfesadas. Olhe, enfesadas.
até aqui. Vocês entendem enfesadas? Não entendem? É isso mesmo, cheias disto, enfesadas. Não é? Então, para você não se tornar uma pessoa amarga, para você se tornar uma pessoa mais livre, para não sentir o compromisso. É interessante que ainda tem isto. Você sente o compromisso, imagine, moral de se vingar para dar satisfação às pessoas. Para que as pessoas não pensem que você é bobo, que você é boba. Não, eu vou mostrar o que vou fazer para ninguém estar pensando que eu sou besta, eu posso ser passada para trás. Imagine isto. E o pior de tudo, talvez, para você não adoecer física, psíquico e espiritualmente, porque adoece. Eu falo aqui de uma matéria que eu li faz muitos anos. A Universidade de Colgate fez uma pesquisa com a saliva humana e se identificou que as pessoas com raivas, ressentidas, a saliva fica com uma toxicidade que mata barata. Tanto que quando você estiver com raiva, saia cuspindo lá na sua casa, lá no seu quarto, e veja depois as baratas tudo assim, ó. Ela se torna tóxica. Você se envenena. Uma pesquisa. E sem falar, gente, que quando nós desenvolvemos esse sentimento de rancor, de raiva, nós criamos um repasto obsessivo espiritual enorme. Enorme. Porque os espíritos se aproximam e como se alimentassem dessa energia deletéria. É como se fosse um lodo. E ele começa até lhe dar sugestões, e vai chegar um momento que você não vai saber qual é o seu pensamento, qual é o pensamento induzido. Vai ficar por isso mesmo? Você vai deixar? Olha, todo mundo está falando de você. Esses pensamentos que chegam, quase que brigando com a sua necessidade de fugir daquela situação. É um processo que pode ser auto-obsessivo, claro, em razão do seu próprio psiquismo, você próprio se comer pela sua raiva, pelo seu ego ferido, por sua vaidade maculada, mas também podem ser imagens colocadas, palavras, tipo senhas jogadas em seu coração. Agora vocês sabem, Moreno, quando criou o processo psicodrama, não é que é, digamos assim, um viés da psicologia. Ele defende que você precisa vivenciar as suas dores até para se libertar delas. Em verdade, ele pega a compreensão de Freud, quando ele propõe a associação livre, você falar livremente achando que nada tem sentido, ele propõe a imagem disto. E alguns psicodramistas diz que é muito interessante você esvaziar sua mágoa. Então aí vai o que você deve fazer. Agora isso é sério. É sério. Vá lá. Pegue a foto da pessoa. Pegue a foto da pessoa. Imprima em um tamanho mais ou menos natural. Prenda numa almofada.
É sério. É sério. Prenda numa almofada, numa cadeira e desabafe. Desabafe. Chame do que você quiser. Xingue. Agora o detalhe vem agora. O detalhe vem agora. Sua mente também vai trabalhar como se fosse em resposta. Ah, você é um miserável, mas você teve o que mereceu. Pode vir um pensamento se contrapondo. Aí você questiona por quê? Gente, isso em voz alta. Se certifique que não tem ninguém em casa. É um bom conselho. Mas é sério. Faça este embate. Vocês sabem, hoje em dia está muito em voga, em moda, a constelação familiar, não é? Vocês já devem ter ouvido. E a constelação familiar, quem conduz a constelação familiar, se envolve da energia da família, dos protagonistas daquela história, e verbalizam como se fossem as pessoas. Como se fossem as pessoas. E quem faz fica assim, medrado, impressionante. E muitas vezes até pessoas que já morreram. Não quer dizer que sejam as pessoas que estão ali, mas a energia que passa a circular ali é a energia do sentimento, da emoção daquela relação. Por isso que isto, ainda que aparente ser algo engraçado, mas funciona. Funciona. Então, não deixe sem resposta, porque muitas vezes, vocês sabem o que é que acontece? Nós promovemos inconscientes punições em nós mesmos. Muitas vezes nós conduzimos situações para que nós sejamos prejudicados. Parece uma maluquice isto. Mas a mente humana, ela é capaz dessas artimanhas. Porque nós também temos um viés da culpa muito forte. Muito forte. Uma criança pensa que foi ela a responsável pela separação dos pais. Porque um dia o pai lhe disse: olha, se você continuar fazendo isso, eu vou embora. E ela guarda aquilo. E a relação afetiva, amorosa dela no futuro vai ser toda conturbada por conta disto. Nós temos esses processos. Os nossos processos de medo, de insegurança. Vocês sabem que é um fato freudiano já consagrado, que nós carregamos o sentimento do desamparo logo no nascimento. Nascemos, já começamos a nos sentir desamparados, porque saímos da proteção, saímos do escurinho. Por isso que quando a gente vem para esse mundo, a gente chega chorando. Nenhum bebê nasce... É tudo chorando. Parece que vem aquela consciência, me lasquei para onde eu vim. A partir daí já surge o desamparo. E muita da nossa carência nasce desse momento. Nasce desse momento. Nós vivemos buscando quem nos ampare. Homens e mulheres, vivemos buscando isto. Então vocês vejam que são realmente processos que muitas vezes vão se formando inconscientemente e não nos damos conta, e precisamos aí sim colocar a razão. O caminho do equilíbrio é do meio, não é nem da razão absoluta nem da emoção sem sentido, é o do meio,
já dizia Buda. Esse é o caminho do equilíbrio. Então, voltando, esvazie. Se precisar de mais de uma sessão com a miséria, tenha mais de uma sessão. Vá para o seu conflito mental. Por que é interessante falar? Porque o pensamento é fugidio. E quando você fala, você articula e ouve. O pensamento já foi. Então é importante. Esvaziar da mágoa, aí vem, digamos assim, o desafio do adicto moral. Pegue a foto e queime. Em nome de Jesus. Queime. Com o compromisso de não sair buscando mais nada em referência àquela situação. Mais nada. Nada. Se alguém chegar, olha, eu não lhe conto, eu vi fulano, não quero saber. Não quero saber. Não vá no Facebook. Não vá no Instagram, nada. Se distancie, que aí você se fortalece. Se distancie, que aí você se fortalece. Porque se você ficar revivendo, é ressentir. O ressentir gera o rancor, que é o sentir novamente com vontade de se vingar. Então rompa. Você já esvaziou. Agora é uma questão de disciplina. Porque nos habituamos muito facilmente ao que não é bom. Ao que é bom, vocês vejam em tudo. Vejam em tudo. Veja se você está em uma dieta, se é fácil você deixar de comer chocolate. Não é. Mas deixar de comer um feijão se torna mais fácil. Então há coisas que você tem que se impor, mesmo a alma gritando para você fazer. Então queime, mas queime, olha, com a consciência do que você está fazendo. Eu estou lhe queimando aqui, ó. Estou lhe queimando. Não quero mais conta. Chega. Basta. Seja um amigo, seja o que for. O chefe injusto que lhe demitiu, seja o que for. Pronto. E saia. E crie este propósito. Meus amigos, isto é terapêutico. Isto funciona. Funciona. Vocês sabem qual é o grande problema? Sobretudo vocês que vêm aqui todas as terças-feiras e de repente chega no fim do ano, que a gente vai ter a partir de hoje palestras envolvendo exatamente esses processos de libertação, de renovação e de criação de expectativas para 2019, é porque vocês ouvem, é interessante isso, e não fazem. Não fazem. Parece que ouviram de um obsessor, estátua, aí você fica parado. Não. Viver é buscar continuamente essa libertação do que nos aprisiona ao que não queremos, ao que nos faz sofrer e ao que nos gera desespero. Não queremos, nos faz sofrer e nos gera desespero. É aprender a se superar. Quem sabe junto aí disso não vem um cigarro ou qualquer outro vício. E reafirme para cada dia. Ô, gente. Vamos começar a desconstruir aquela ideia, não é? Principal desse eu não consigo perdoar.
por não esquecer. Talvez essa seja a grande prisão. A grande prisão. Não é? Porque eu tenho certeza que algo muito ruim que alguém nos fez em algum momento, até hoje a gente lembra. Só eu falar isso, vocês já estão lembrando. Vocês já estão lembrando. Eu fazia uma vez uma palestra a respeito disso, aí uma jovem mesmo, devia ter uns 20 e poucos anos, ela veio e disse: Medrado, quando você falou aquilo de lembrar, eu me lembrei deles 6. Eu, deles 6 quem? Meus 6 noivos. Eu disse: noivos? Não eram nem namorados. Não, Medrado, porque lá em casa é assim, é namorar para casar. Aí eles fizeram o quê? Não quiseram casar. Aí eu, tá certo. Você lembrou e perdoou. É só o último que não. Eu virei assim: mas por quê? Ele ali, ó. É aquele ali de ver, tá com minha prima. Aí eu dei razão a ela, aí eu dei razão. Aí eu disse: tem razão, não perdoe mesmo não. Porque ele ainda vem para a mesma palestra, trazendo sua prima do lado. Aí não perdoe não. Aí ela sorriu satisfeita, porque eu concordei em ela não perdoar, ela foi embora feliz. Nós nos envenenamos. Nós nos envenenamos com essas questões. Nós nos envenenamos. Vamos nos envenenando, nos amofinando, se tornando, como eu disse, pessoas amargas. Que fique já nesta arrancada para 2019 esse compromisso. Eu vou ficar cobrando em cada palestra do perdão. E coloque isso na sua mente. Você não está perdoando o outro, a outra. Você está tirando um peso da sua alma de algo ruim que alguém fez a você. Não é justo, portanto, que você carregue esta maldade. Que seja esse o seu ponto de reflexão.